Um novo conjunto de dados está sendo revelado e neste vídeo irei compartilhar que os grupos de torcedores estão se mobilizando contra a administração do clube após a final do Campeonato Paulista devido a denúncias relacionadas aos ingressos. Com o passar dos dias, a pressão sobre a administração cresce e agora é essencial enfrentar a insatisfação dos torcedores organizados que se uniram em apoio à reivindicação dos fãs. Discutiremos essa situação em detalhes e também falaremos sobre um executivo que representa um aspecto positivo, mas que ao mesmo tempo está enfrentando cobranças com algumas pessoas exigindo sua saída, mesmo com o apoio dos jogadores. Apresentarei um relato exclusivo sobre essa questão. Além disso, abordaremos os treinos e tudo o que está sendo preparado para a decisão contra um dos rivais que ocorrerá em breve. Examinaremos as medidas que já foram implementadas e o que ainda precisa ser feito até a partida. É relevante mencionar que houve um pedido negado na justiça relacionado a recursos sobre o processo de impeachment, um tema que merece nossa atenção. Esses assuntos estarão em pauta neste relato. Recentemente, a Justiça rejeitou um recurso dando continuidade ao processo de impeachment dentro do clube. A decisão foi divulgada por uma Câmara do Tribunal de Justiça. O executivo tentou contestar o processo, alegando não ter a oportunidade adequada para se defender, mas as autoridades não acolheram sua solicitação e o processo segue seu curso normal. A situação é mais complexa do que nunca. É crucial destacar que a votação deve acontecer na segunda quinzena de abril, embora a data precisa ainda não tenha sido definida. Uma coisa é certa, essa votação irá ocorrer, pois o Conselho não abandonou o processo. É importante lembrar que essa reunião já foi adiada 2 vezes e ainda não foi finalizada. Portanto, será retomada possivelmente na segunda quinzena de abril. As circunstâncias permanecem difíceis com o executivo perdendo muitos dos seus apoiadores. Isso reforça a informação que vem sendo divulgada, pois ele realmente está enfrentando uma queda no apoio, assim como nos votos. Atualmente, busca na justiça reverter essa situação, mas perdeu o respaldo de grupos de torcedores que anteriormente não apoiavam um movimento para restaurar a antiga gestão. Porém, as coisas se tornaram ainda mais complicadas. A situação atual se complicou uma vez que as torcidas organizadas retiraram seu apoio, expressando resistência ao retorno da gestão anterior. A pressão aumentou com conselheiros manifestando descontentamento e mais informações serão disponibilizadas em breve. Vale destacar os treinos do Corinthians, que têm incluído atividades táticas, embora sem um foco específico no jogo seguinte. Alguns atletas foram incentivados a se movimentar, mas uma fonte comentou que não haverá mais ações programadas até o dia da partida. E a abordagem será mais dialogada. Isso ocorre porque os jogadores chegarão em cima da hora, com a apresentação agendada para quarta-feira. Entre os atletas que estarão em campo, destaca-se Romero, que viajará até Barranquilha para enfrentar a seleção colombiana. Em contrapartida, Martínez, que foi poupado, pode não estar presente enquanto Carrillo foi escalado como titular no jogo contra o Peru. Também está Félix Torres, que embarcará com a seleção equatoriana para o duelo contra o Chile. Todos esses jogadores devem se apresentar amanhã. O Memphis não participou do treino matutino, mas é esperado que chegue à tarde no centro de treinamento, o que não altera muito, visto que ele não participaria da atividade da manhã. Assim, a preparação será fundamentada em diálogos e a situação no Palmeiras não é diferente. Este relato não deve ser visto como uma crítica. A abordagem continuará sendo conversacional tanto do técnico quanto do assistente. Com o período de treino reduzido devido à data FIFA, a preparação focará mais na conversa do que em treinos táticos. Ao retornarem das seleções, será crucial ouvir todos os fisioterapeutas e o departamento de fisiologia, realizando uma análise detalhada da condição de cada jogador. Baseando-se na comunicação mais do que no treino tático, não é aceitável que os atletas cheguem das seleções sem que haja um acompanhamento rigoroso por parte de todos os profissionais, incluindo fisioterapeutas e membros do setor médico. É fisiológico
É fundamental que uma avaliação abrangente de todos esses setores seja realizada para captar a situação dos jogadores, principalmente em relação ao condicionamento físico, para decidir sobre a escalação. Tudo isso será feito através do diálogo, assim como em outras equipes. Comentários sobre a situação são sempre bem-vindos. O aspecto positivo de Fabinho Soldado é evidente e em seu trabalho, independentemente de onde ele esteja, busca agir com transparência, transmitindo as informações que recebe das suas fontes. Fabinho está ciente da pressão que enfrenta e parece conhecer as pessoas que desejam sua saída do clube. Algumas delas, próximas a um dirigente, pedem sua demissão especialmente porque ele não se mostra aberto às sugestões da diretoria. Sobre novos reforços, ele também defende suas opiniões acreditando que os nomes apresentados não são adequados e podem prejudicar o time e a instituição. Essa é a realidade de Fabinho Soldado, mas é importante destacar que os jogadores o apoiam. Ele tem realizado um trabalho notável no centro de treinamento. Informações recebidas indicam que o local não era bem administrado há tempos e a chegada de Fabinho trouxe transformações significativas que não haviam sido implementadas anteriormente. Ele reorganizou o centro de treinamento, reformou os vestiários que estavam em péssimas condições e melhorou os dormitórios dos atletas. Criou uma sala onde a comissão técnica pode monitorar os treinos sem precisar sair do local, algo que era uma demanda antiga. Por exemplo, em outro centro de treinamento onde profissionais lideram um projeto, existe uma estrutura similar com salas de vidro que permitem ver todo o campo de treinos. Essa também foi uma inovação trazida por Fabinho Soldado, que tem se esforçado para organizar tudo, reformar vestiários e realizar diversas melhorias na instituição. O renomado Ouro Verde conta com um centro de treinamento que antes pertencia a outra instituição, permitindo a visualização completa do campo de treinos por meio de salas envidraçadas. Esse projeto contou com a colaboração de um especialista que implementou várias melhorias no clube, incluindo a renovação do vestiário e diversas atualizações no centro de treinamento, o que garante um ambiente de trabalho mais apropriado para os atletas. Um dos responsáveis por essa estrutura não estava mais envolvido, trazendo um aspecto positivo à situação. Esse especialista também se destacou no mercado após a última janela de transferências, o que o mantém em sua posição mesmo diante de certa desconfiança quanto à liderança e à possibilidade de mudanças. Contudo, uma informação relevante que obtive hoje é que, caso ocorram modificações na diretoria, não está claro se ele conseguirá manter sua posição, já que a identidade de um potencial sucessor ainda é desconhecida. Existe pressão e agora se faz necessário apresentar outra perspectiva, pois essa é a dinâmica do contexto. Esse profissional precisa evidenciar suas ações para que todos possam perceber o que está sendo realizado. Ao trazer à tona as críticas de quem demanda mudanças, também é fundamental ressaltar a defesa que ele possui. Isso diz respeito à transparência no âmbito esportivo. No que tange às torcidas organizadas, é crucial que elas direcionem suas reivindicações à diretoria após a final do Campeonato Paulista. Essas torcidas estão atuando com cautela, uma vez que o time se prepara para um jogo decisivo contra um rival importante e não haverá nenhuma pressão ou protesto antes deste embate, o que seria inconveniente considerando que a equipe venceu o primeiro jogo. A questão dos ingressos tem gerado descontentamento. Os torcedores organizados estão prontos para lutar pela causa de todos, inclusive daqueles que se consideram leais e são sócios enfrentando dificuldades para obtê-los. A liderança e a diretoria estarão sob considerável pressão e serão instadas a resolver essa questão. A situação é complicada para os sócios torcedores, pois muitos enfrentam dificuldades para conseguir ingressos e estão insatisfeitos. As torcidas organizadas estão se mobilizando para apoiar essa causa e a diretoria enfrentará uma pressão considerável para solucionar essa problemática que é realmente intolerável. Após a final do Campeonato Paulista, independente do resultado, as torcidas se reunirão para discutir o assunto e exigir esclarecimentos. Existe a possibilidade de uma reunião presencial, pois a atual situação dos ingressos não pode continuar desse jeito. As torcidas uniformizadas estão decididas a lutar por essa causa.
É relevante lembrar que há um clube de membros com planos acessíveis para que todos possam se aproximar do conteúdo e interagir de maneira mais direta. Também são realizados programas ao vivo com expectativa pela participação de todos. O programa de hoje ocorrerá às 19 horas e é desejável que todos possam comparecer. A comunicação é gratuita e pode ser acessada pelo link disponível. Nas redes sociais também há conteúdos exclusivos, como pré-jogos e materiais especiais durante os eventos. Contamos com a participação de todos às 19 horas. Estou presente para discutir as novidades nas plataformas sociais, onde você pode encontrar conteúdos exclusivos e muito mais. No Instagram há sempre uma conversa antes do jogo e um café durante o intervalo que traz algo especial. Esteja por dentro, pois às 19 horas haverá um encontro bastante interessante e contarei com sua presença. Que Deus nos ilumine! Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. O futebol brasileiro pode estar à beira de uma revolução financeira. Rumores que circulam nos bastidores apontam que a Qatar Airways, gigante aérea internacional e uma das principais marcas do Oriente Médio, estaria pronta para investir 1 bilhão no Corinthians. O que parece ser uma jogada ousada e inovadora poderia colocar o clube paulista em um novo patamar no cenário esportivo mundial. Mas o que realmente está por trás dessa proposta? E como isso afetaria a trajetória de um dos clubes mais tradicionais do Brasil? A Qatar Airways, com sede em Doha e uma rede de voos que conecta mais de 170 destinos, tem mostrado seu interesse crescente no esporte global. A recente aquisição de 25% da Virgin Australia e a colaboração com a Starlink para oferecer internet de alta velocidade durante os voos são apenas algumas das estratégias que reforçam sua presença no mercado internacional. Agora, a gigante aérea estaria mirando no Corinthians como uma oportunidade estratégica para ampliar sua visibilidade no Brasil e na América Latina, um mercado cada vez mais valioso para marcas globais. Se concretizado, o investimento de Qatar 1 bilhão poderia transformar a estrutura do clube com melhorias no estádio, treinamento e até no elenco. Isso não apenas ajudaria o Corinthians a disputar de igual para igual com os grandes clubes europeus, mas também traria um impacto significativo para o futebol brasileiro como um todo, atraindo atenção internacional e patrocinadores. O contrato poderia incluir uma série de benefícios, como o nome da companhia aérea estampado nas camisas e no estádio, além de uma série de ações de marketing e experiências para os torcedores. Contudo, a negociação não está sem controvérsias. Especialistas questionam os efeitos desse investimento em um clube já envolvido em uma série de questões financeiras e políticas. A relação entre o futebol brasileiro e o capital estrangeiro sempre foi um tema delicado e muitos se perguntam: se um investimento dessa magnitude não mudaria a identidade do clube, tornando-o mais uma vitrine para grandes corporações do que uma verdadeira representação do povo brasileiro. Enquanto o futuro do Corinthians parece cada vez mais promissor, a verdadeira questão é: essa possível parceria com a Qatar Airways seria um divisor de águas ou um movimento estratégico que poderia, no futuro, gerar desafios inesperados? O futebol, como sempre, segue sendo uma grande caixa de surpresas. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!